Olá, profissional cabeleireiro! Eu tenho dois recados aqui importantes para você. O primeiro é que se você chegou nesta aula agora, está esperando que eu vá passar receitinhas para você, desculpa, eu não vou fazer isso. E o segundo recado é o quê? Que nós vamos sim mostrar para você como é que você vai criar as suas tonalidades. O mais importante é isso, porque esta aula agora, a partir de agora, a aula 2 do nosso workshop, como criar loiros perfeitos, a gente vai falar sobre matização. Qual a numeração utilizar para fazer a matização, fazer a tonalidade que a sua cliente deseja? Mas como assim, João? Você não vai falar dos números, mas ao mesmo tempo vai falar nesta aula sobre qual é a numeração? Calma que eu vou explicar para você. A partir de agora, a gente vai trabalhar aqui com os processos da matização. A gente viu na primeira aula, ali se você não viu essa aula, é importante que você veja, tá? Eu dei alguns recados importantes ali que é importante você dedicar um tempo, aí 10, 15 minutinhos para você poder ver. Se você não conseguir, veja no horário que você possa, tá? Para que você possa colocar um fone de ouvido e possa ver, tá? Agora tem um outro recado importante também. A partir de agora, tá, vai ter um e-book para você poder baixar. Se você quiser imprimir, pode imprimir, ele é seu, é um presente para você. E o mais legal, este e-book, ele vai ter aqui muitas informações do que a gente está vendo dentro desse workshop, tá? Para você poder acompanhar aí como forma de complemento dos seus estudos. Nesta aula a gente vai falar sobre a parte de matização. A gente viu a parte de fundos de clareamento, vimos quais são os fundos de clareamento ideais para fazer os loiros perfeitos. A gente entendeu o que é um loiro perfeito, que não é uma regra, um padrão, aonde é só aquele tom do platinado perfeito. Não, nada disso. O perfeito é aquele que a sua cliente deseja, agradou a sua cliente e ficou num resultado satisfatório e manteve a saúde. Simples assim. Então, a gente fica muito atrelado a isso. Eu tenho que criar o platinado. Eu, por muito tempo, eu ficava pensando, toda vida eu tenho que criar, só que tem cabelos que não dá para criar o platinado. Mas se você fazer um tom de bege, aquele bege lindo e maravilhoso, sabe aquela tonalidade de bege linda e maravilhosa, onde manteve o brilho, a saúde e tal, e a cliente ficou satisfeita? Show de bola, esse é o loiro perfeito. Não existe uma regra para ser o loiro perfeito, e sim o resultado final, o que você entregou para sua cliente. Este é o loiro perfeito. E eu quero te falar sobre a parte da matização, porque é uma das grandes dúvidas que acontece entre os profissionais. A matização hoje, ela está muito diferente. Antigamente era mais simples, né? Porque as empresas mantinham um padrão. O que era o padrão? O 921 de uma empresa era muito próximo ao 921. Eu estou falando de resultado. Então o 921 era muito próximo do resultado de outra, enfim. Então se eu usasse de uma empresa, usasse de outra, tranquilo. Só que isso mudou. Não sei se você já observou, já entendeu isso, mas isso mudou. E mudou muito. Por que mudou? Porque hoje cada empresa tem a sua característica, a sua personalidade e a sua identidade no seu produto. Então isso significa que se você trabalhar, por exemplo, hoje com uma L'Oréal, você vai ter um resultado. Se você trabalhar com vela, você vai ter outro resultado. Se você trabalhar com dicolor, você vai ter outro resultado. Tá? E não tem nada a ver sobre o tal do lance do fundo de pigmento, nada disso. Eu não vou entrar nesse mérito, né, que não é o assunto desse workshop, mas não tem nada a ver. É simplesmente você pensar o seguinte: o engenheiro químico, ele produz o produto e ele vai botar as suas características lá. Então cada empresa, cada fábrica, cada laboratório, ele vai desenvolver de uma forma diferente. E isso é perfeitamente normal, porque cada empresa quer criar sua identidade e a sua característica. Se você pegar, por exemplo, a nomenclatura da Schwarzkopf, ela é totalmente diferente da nomenclatura da Vela, que é totalmente diferente da nomenclatura da Dicolore, que é totalmente diferente da nomenclatura da L'Oréal, enfim. Né? Então, cada marca hoje usa até a nomenclatura, que são os numerozinhos. A Keurig, por exemplo, usa letras. Se você for para os Estados Unidos, você vai ter lá com letras, não tem nem números. A gente ainda usa números aqui, né? Para identificar, para interpretar as tonalidades, as alturas de tons e tudo mais. Então eu quero que você entenda isso. Por isso que eu iniciei falando para você que eu não tinha como te passar aí uma numeração. Para fazer um perolado você vai usar o 9.89. Legal, a grande maioria sim é nessa nomenclatura. Mas pode acontecer que não vai ficar um perolado, pode ficar um tom mais de bege, dependendo da empresa, da marca que você trabalha. Então eu quero que você preste muita atenção a partir de agora, inclusive isso é uma coisa que eu trago dentro do curso fechado, o curso especialista em loiros, onde eu ensino os alunos que é o quê? O laboratório de mechas. A maior ferramenta, o maior segredo do profissional, se você quiser se empoderar sobre isso, tá? Se você quiser realmente aí dominar este assunto na parte de matização, você tem que trabalhar com laboratório de mechas. Você tem que ter a intimidade com o seu produto, a
afinidade com o seu produto e saber exatamente o que ele vai proporcionar. Por isso que você não pode ficar toda hora, talvez não é o caso de você que está me vendo, mas eu vejo muitos profissionais fazer o quê? Misturando, aí pega uma marca, pega de outra, mistura, pega um oxidante ou uma emulsão de outra, mistura, faz uma lambança e cada semana trabalha com uma coisa diferente. Hoje eu vou na casa lá, na casa de cosmético, hoje eu vou comprar esse está mais barato, sabe? E aí não mantém um padrão. Por que a gente vê hoje grandes empresas crescerem, grandes empresas aí se destacarem? Pelo padrão. Simplesmente pelo padrão. Porque a partir do momento que você mantém um padrão, você consegue melhorar, polir, aprimorar esse padrão. E cada vez ele ficar melhor para a sua cliente. O resultado vai ficar melhor para a sua cliente. Só que se você não mantém um padrão, toda semana tá ali, usando um produto aqui, usando um produto lá, e não sei o que, aí agora misturou, aí pega o restinho de um, e aí sabe o que vai acontecer? Não existe um padrão. Toda semana é uma coisa nova, toda semana é uma miscelânea de coisas ali que você nunca vai manter um padrão. Então a dica é você criar este padrão. E o que é o padrão? Escolher uma, duas marcas ali, no máximo 3 marcas e trabalhar com elas nas suas formas, né? Com os seus produtos. Trabalhar sempre com o produto da mesma marca. O oxidante ou a emulsão da mesma marca do produto. Isso é muito importante. Por quê? Porque, como eu falei no início, lá no laboratório, o engenheiro químico, ele desenvolve o produto testando com os seus produtos. Ele não pega, por exemplo, a Dicolore lá, o engenheiro da Dicolore vai pegar lá o tonalizante da Dicolore e vai pegar lá a emulsão da L'Oréal para testar, para ver se dá certo? Não, ele vai pegar a emulsão da Dicolore, que é o que ele está fazendo, ele está desenvolvendo aquilo ali. E aí chega no salão, ele testa lá no laboratório, deixa tudo bonitinho, chega no salão, aquilo ali bonitinho, redondinho, é só seguir o protocolo, misturar certinho e tudo que você não vai ter erro. Aí o que a gente faz? A gente insiste em querer mudar tudo. Então muitas vezes acontece isso, de a gente querer mudar. Então por isso que às vezes a gente não consegue resultados satisfatórios, tá? Por causa disso. Mas daí a gente fica pensando, qual é a tonalidade que a gente vai utilizar, quais as numerações? A partir de agora eu quero que você entenda o seguinte, tá? Toda vez que você for trabalhar com a matização, a gente viu ali, inclusive no e-book, lembra que você já vai ter um e-book agora disponível, né? Ali no seu e-book tem a tabela ali do fundo de clareamento, aquela que você viu na aula 1 ali. Na tabela de fundo de clareamento, a gente observou que tem a altura de tons. A altura de fundo 6, fundo 7, fundo 8, fundo 9, fundo 10, né? Cada fundo representa um reflexo, né? Um reflexo indesejado ali. Então é importante que a gente interprete e entenda. Você vai para o lavatório, chegou a sua cliente, está ali no lavatório, você fez uma mecha teste, enfim, né? Você está tirando o papel de alumínio ali. O que você está enxergando? Lava esse cabelo, passa água nele, lava ele, pega uma toalha, se for o caso, dá uma secadinha assim de leve e tenta interpretar. Pega a tabela, tá? Você tem ela no seu e-book aí. E tenta olhar ali o que esse reflexo está mostrando para você. O cabelo está conversando com você. João, o cabelo aqui está me mostrando que ele está num fundo de clareamento 9, porque ele está bem amarelinho, eu já não enxergo mais laranja. Ok, show de bola, então você está no fundo ideal para fazer um loiro. Então a partir de agora você sabe que você vai trabalhar na matização com altura de 9 ou até mesmo, dependendo do resultado, altura de 10. Aí vem o grande lance. Qual é a tonalidade? Vai depender da marca que você trabalha. No modo geral, eu vou trazer aqui algumas dicas, mas lembre que isso não é uma receita. No modo geral, a gente tem aí algumas nomenclaturas que são padrões, mas pode haver divergências. Por quê? Porque cada marca hoje, como eu expliquei, ela vai trabalhar com uma forma diferente, tá? Então cada um vai fazer do seu formato, então não tem nada de errado contra isso. Mas o mais importante para você saber na hora de trabalhar com a matização é o quê? A hora que você atingiu o fundo de clareamento, se chegou no fundo 9, você vai trabalhar com 9 ponto alguma coisa. 9.21, 9.1, 9.89, 9.31, 9.13, 9.03, 9.3, 9 ponto alguma coisa. O que você tem? Eu não sei qual é a marca que você trabalha. Mas eu sei sim que se você tem alguma marca que você trabalha, na altura de 9 vai ter alguma tonalidade específica. Ou, dependendo, João, tá 9 já caminhando para o 10. Ok, então você pode até usar 10. 10.1, 10.21, 10.89. Né? João, posso usar as super clareadoras? Até pode, mas teria que ter um detalhe mais cuidadoso aqui. Eu não vou ter tempo agora para falar isso para você, mas eu explico isso melhor dentro do curso especialista em loiros sobre o processo oxidativo da superclareadora, tá? Que quanto maior a numeração, menos pigmentos, mais alcalinidade.
mais produtos alcalinos que vai ter, porque depende, você vai trabalhar com uma coloração tradicional ou com uma coloração sem amônia, né? Então mais alcalinidade, então tem que ter um pouco de cuidado, aí a gente tem alguns protocolos que a gente usa antes e tudo mais, como por exemplo a volatização da amônia e outros aspectos. Mas em via de regra, a dica é, se for trabalhar com matização, você vai identificar o fundo de clareamento. João, tá na altura de 7. Ok, você vai ter uma limitação na altura de 7. 7 ponto alguma coisa. Ah, João, mas eu não posso usar um 9? João, a minha cliente quer o platinado, só que o fundo tá laranja. Se você está no fundo laranja, você não vai conseguir fazer um platinado. A gente não aprendeu ali na aula 9, na primeira aula, que o fundo de clareamento 9, ou 9 caminhando para o 10, é o que vai trazer os loiros perfeitos? Se está no fundo 7, você não consegue fazer um loiro. Você vai conseguir fazer o quê? Uma morena iluminada. Show de bola! Uma morena iluminada, um fundo 8, uma morena iluminada, até um tom de bege você consegue. Mas loiros perfeitos, você tem que obrigatoriamente estar no fundo de clareamento. Então observa que para criar uma cor não é uma receita, e sim uma soma de dois fatores. Fundo de clareamento mais o que você for aplicar. Isso que você vai aplicar, que seria o seu tonalizante, a grande maioria das vezes, eu sempre vou falar e sempre vou indicar isso dentro do curso especialista em loiros, eu falo para os alunos. Ó, galera, vocês têm que trabalhar com tonalizante, dá preferência com tonalizante. Ai, João, mas a minha marca hoje não tem tonalizante. Eu não sei onde você está me vendo, de repente você está me vendo numa cidade pequena, onde é uma marca que está iniciando aí e tal, e não tem tonalizante. Você tem hoje o poder da internet para poder comprar e receber na porta da sua casa. Tá? Então você tem hoje essa flexibilidade. Então procura recursos, procura meios para você trabalhar. É a mesma coisa que eu chegar num salão hoje, num barbeiro lá, eu digo pra ele assim, cara, é o seguinte, eu quero cortar meu cabelo e eu quero aí passar a máquina, um pente 2 do lado e aqui em cima com a tesoura, tá? E eu gosto daí de dar aquela despastadinha, beleza. Ah, João, olha só, é que aqui no meu salão eu não tenho o pente 2, porque aqui eu não consegui comprar na minha cidade o pente 2. Tá, mas então é o seguinte, eu só tenho o pente 1 e eu não tenho tesoura também porque eu não consegui comprar. Vai ter que ser tudo na máquina. Não, pera um pouquinho, eu quero máquina e tesoura. Cara, se não tem, não fica engessado naquilo. Ah, eu não tenho, minha marca não tem. Dá um jeito, corre atrás. Dá um jeito, corre atrás. Vai pra internet, vai numa pesquisa aí, procura uma outra marca. Dá um jeito. O mais importante é você não ficar sem a ferramenta. Tá? Eu quero fazer ali um prato ali, eu preciso ali de cebola, de pimentão e tal, nananã. E aí o que acontece? Ah, não tem cebola. Ah, eu não vou fazer o prato porque eu não tenho cebola. Pera um pouquinho, corre atrás, se não tem naquele supermercado perto da sua casa, eu vou numa quitanda mais longe, eu vou num outro supermercado, eu dou um jeito. O mais importante é a gente não ficar sem a nossa ferramenta. Então não é desculpa, ai, não tem. A desculpa não existe nesse caso, a gente pode sim correr atrás. E eu tenho certeza que você aí já é expert nisso, hoje com o poder da internet facilitou muito, né? Então vai atrás, corre, você pode trabalhar com tonalizante e sempre a emulsão do tonalizante. E aqui a gente está falando nessa aula sobre as numerações. Então a partir de agora eu quero que você pegue o seu papel e sua caneta, tá? Se você não pegou, corre lá, pega agora porque eu vou falar para você aqui algumas sugestões de matização. Quando você vai trabalhar com a parte de matização, você tem que pensar o seguinte, qual é o desejo da sua cliente? Nunca, em hipótese alguma, faça o que vai lhe agradar. Não importa o que vai lhe agradar. O que importa é o que vai agradar a cliente, o cabelo é dela, não seu. Você está simplesmente fazendo algo para agradar e encantar a sua cliente. Então você tem que, no mínimo, conversar com ela e saber o que ela deseja. No curso Especialista em Loiros, a gente ensina uma técnica de fazer um diagnóstico com os alunos, onde a gente usa o diagnóstico digital e a gente usa uma ficha, chama ficha de anamnese. Né? Então a gente faz uma entrevista com a cliente, eu ensino para os alunos isso, né? Fazer uma entrevista com a cliente, mas é um bate-papo descontraído, mostrando a saúde dela e tal. Então em 5 minutinhos você resolve tudo o que você precisa fazer. Você já faz ali no mapa mental tudo o que você precisa trabalhar e a partir dali você vai criando os efeitos, tá? Então é muito interessante quando a gente começa a criar esse hábito, usando o protocolo das mechas, fazendo esse diagnóstico, conversa com a sua cliente, conversa e veja o que ela quer. A João, ela quer um tom de champanhe. O tom de champanhe, ele é um tom de neutro, um tom mais neutro. Ou seja, eu vou abrir no fundo de clareamento 9 e um neutro frio, na verdade, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou neutralizar, mas deixar um toque um pouco mais frio. O que neutraliza dentro da colorimetria? O que neutraliza o amarelo?
Não é o violeta? Exatamente. Então, a gente pegar lá a estrela da cor, a gente vai ver que o amarelo é neutralizado pelo violeta. Então, eu posso trabalhar, na maioria das marcas, o ponto 2 é o violeta. Mas, como eu expliquei, dependendo da marca, pode ser diferente. Então, você tem que ver qual é a numeração da sua marca que é identificado o violeta. Achou então só o 9.2? Não, é um neutro frio. O 2 vai neutralizar, mas eu preciso ter um pouquinho de frio. Então eu posso trabalhar com ponto 2,1. O ponto 21, ele vai fazer esse efeito de neutro frio. Ele vai neutralizar o efeito do amarelo, criando esse tom levemente frio. Então eu vou ter um neutro frio. O neutro frio a gente chama de champanhe. Então, por exemplo, abriu no fundo de clareamento 9, eu posso trabalhar com 9.21. Tá? E aí, usando esse 9.21, eu crio esta característica. E agora, o que é o neutro quente? Você sabe o que é um neutro quente? Então, o neutro quente é quando a gente faz uma neutralização, mas num fundo mantendo a característica do quente. Como assim, João? Neutro não é neutro? Então, na verdade, a gente vai ver agora já na próxima aula, né, desse workshop aqui, sobre a nova técnica passagem de cor. Quando você mantém algo mais quente, você gera mais brilho. O frio sempre apaga mais, sempre deixa aquele aspecto mais opaco. Mas a nossa cliente não quer um cabelo opaco, a gente quer um cabelo brilhoso, né? Por isso que a gente ensina daí a técnica passagem de cor. Então eu vou trazer na próxima aula agora para você essa característica, né? Sobre essa parte. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente abre um fundo de clareamento, por exemplo, um 9 caminhando para o 10, e a passagem de cor vem para aquecer este fundo, e aí depois eu venho no processo da neutralização, só que por ter mais tons quentes, eu vou ter uma neutralidade mantendo a característica do quente, que só vai me dar o brilho. Então, eu vou ter um tom extremamente bege, um tom neutro bege ali, mais quente, né? Ficando naquele mais quente, na verdade, não, um bege mais brilhoso, né? Porque no resultado final vai se gerar esse efeito de brilho. Então, observe como é legal quando a gente começa a interpretar essas características. O que a gente quer para a sua cliente? Então, não é somente assim uma regrinha, uma receita, mas é entender na prática como isso funciona. E é isso que a gente aborda dentro do curso Especialista em Loures, quando a gente fala para o aluno o seguinte, ó, você vai trabalhar com essas tonalidades, mas não somente porque vai ter o resultado isso, mas é também o que é gerado por trás disso. E aí, com isso, ele começa a entender, poxa, mas então, peraí, se eu pego um 9.21 e acrescento um pouquinho do 9.3, um exemplo, eu posso já ter uma outra característica. Se eu pegar um 9.31, mas eu colocar um pouquinho do mix azul dentro, eu posso ter uma outra característica. Então, a gente começa a brincar com essas tonalidades. E com isso a gente gera muitos efeitos satisfatórios. Então é muito legal. Outro exemplo importante. A gente está falando aqui das tonalidades, né? Como a gente viu na primeira aula. Champanhe, o perolado, o platinado, os cinzas, né? A gente acabou de falar do champanhe. Pontos 21, geralmente a gente usa os champanhes. E os perolados? Perolado. João, o que é o perolado? O perolado, na verdade, é uma tonalidade onde a gente, claro, promove uma neutralidade, mas a gente leva para um estado mais para um mate frio. Né? O que é? Em resumo da ópera, a gente vai trabalhar neutralizando todos os reflexos indesejados possíveis. O reflexo laranja, vermelho, se tiver alguma coisa ali, né, a gente vai neutralizar e vai criar esse efeito do perolado. Né? Então, geralmente nas marcas, o pérola é o ponto 89. Começou lá com Vela, onde ela criou os pontos 89. Hoje, várias marcas hoje têm essa nomenclatura. Eu, por exemplo, trabalho com a Dicolore, eu sou embaixador técnico da Dicolore. E trabalho muito com essas tonalidades. Da Dicolore a gente tem o 9.89, 10.89, 12.89, tem várias tonalidades, 8.89, né? São várias tonalidades que a gente vai ter essa característica do pérola, no resultado final pérola, né? Mas lembrando sempre, para criar louros perfeitos, você tem que estar no fundo de clareamento. Então, se eu abro no fundo de clareamento 9, eu posso trabalhar com 9.89, eu vou ter o efeito do pérola. E o que é o platinado? O platinado é quando você acentua, trabalha com acentuação de tons. Né? Então a gente tem dentro das características na colorimetria, a gente tem as neutralizações, as cores quentes, as cores frias, as intensidades e também a acentuação. Intensificar, né? Intensidade, intensificar a cor e acentuar uma cor. O que é acentuar? Acentuar nada mais é que estabilizar algo que você deseja. Então isso significa que eu vou trabalhar, por exemplo, no fundo de clareamento 9.
ou 9 caminhando para um 10, tá? E eu quero aquele efeito do platinado. Se você procurar lá no dicionário, platinar é o ato de deixar algo branco, branquear, deixar algo mais que remete esse efeito do branco, como a folha de papel branca. Não é nem um branco tão frio, nem um branco quente. É o branco da folha de papel, né? Como a gente fala, branco da folha de papel. Então, como é que eu faço isso? Eu acentuo, eu vou acentuar este efeito, né? Usando o quê? Azul. Então eu posso trabalhar com o azul para criar esses efeitos. E aí eu tenho várias características. Eu posso, por exemplo, trabalhar, que é uma das técnicas que a gente faz muito, trabalhar com o ponto 89, que é o pérola, e acrescentar o mix azul junto. Ou trabalhar com os pontos cinzas, só que daí, neste caso, ele teria que ser, por exemplo, um 10.1, que daí eu já não tenho tanta concentração de cinza, porque senão isso também pode me comprometer, eu já não vou ter tanto esse acentuação, e sim mais esse efeito do esfriar. Tá? Então, se eu, por exemplo, trabalhar com 8.1, 9.1, eu tenho mais concentração de cinza. 10.1 já tem um pouco menos. Então, vamos pegar um exemplo. Eu trabalhei abrindo fundo de clareamento 9, e aí no 9 eu uso 10.1, mais mix azul. Aí esse 10.1 me ajuda a dar essa neutralidade, né? Mas principalmente criar essa acentuação. Então, eu acentuo para o platinado, com o resultado final tendo aquele efeito do branco. Então é muito incrível quando a gente começa a entender, interpretar, tá bom? É lógico que às vezes fica um pouco, principalmente se você é profissional iniciante, fica um pouco ainda de dúvidas, porque a gente está aqui trazendo, né, um esboço geral, né? Mas isso, claro, dentro dos cursos, principalmente no curso, por exemplo, pega o curso especialista em loures. O curso especialista em loures, eu tenho um módulo inteiro falando só sobre essa parte, tá? Então, não só um módulo, em todas as aulas, são 7 módulos, né? Mais de 70 aulas. Então, a gente fala muito, então a gente consegue aprofundar mais. Aqui a gente está tendo 4 aulas, né? Dentro do curso a gente tem 70 aulas. Aí daí tem passo a passo, tudo, né? Então é muito legal. Então é lógico que daí eu consigo te explicar mais. Mas o mais importante é que você entenda que a matização não depende de uma receita, e sim do que você deseja para cliente. Se você trabalhar com o fundo certo, você vai gerar o efeito desejado para sua cliente. Aí fizemos o tom champanhe, fizemos o tom perolado, agora acabamos de fazer o tom platinado. E qual que é o tom cinza, os tons acinzentados? É você justamente criar o efeito da característica do frio. Como a gente dá aquela brincada quase chumbando, né? É um cinza que não chumba, né? E como é que a gente faz isso? A gente trabalha num fundo de clareamento mais alto, a gente tem que eliminar o máximo possível dos reflexos indesejados, tá? E aí vem com uma tonalidade cinza, tá? Se quiser, aí você tem que ter mais prática para isso, tá? E a gente teria que praticar dentro dos laboratórios de mesh, ou no curso especialista em loures, a gente ia desenvolver mais isso. Que daí o quê? Você vai trabalhar com os mix. Existe hoje os mix cinzas, por exemplo, na de Color, o C85, que é o mix cinza. E tem outras marcas que têm outros nomes. Por isso que eu digo, eu não tenho como falar. Eu posso falar do que eu trabalho, mas eu não sei o que você trabalha aí, né? Então você tem que entender aí qual é e ter essa afinidade com o seu produto. Aí você vai trabalhar num fundo de clareamento 9 caminhando para o 10 ou um 10. Aí você vai trabalhar com 10.1, 9.1, mais um pouquinho do mix cinza. O que é esse pouquinho? Vai depender do resultado que você deseja. Aí a sua cliente vai ter que ter essa característica. Aí você vai fazer o processo da aplicação da matização. Tem casos que você vai ter que fazer uma diluição também. Aí o que é a diluição? Você vai trabalhar ali diluindo um pouco isso ou fazendo uma pré-proteção desta matização. Aí criando este efeito para criar, né, para trabalhar com essa intensidade, aonde você vai fazer uma matização, vai gerar esse efeito do efeito cinza, mas sem ficar aquele chumbado. Então no resultado final você tem uma cor aí, um platinado bem frio, né? Diferente do platinado do branco ali, da folha de papel branco, você agora está tendo um platinado frio. A gente chamava, ou chama ainda, né? Que é o Granny Hair, né? O Granny Hair. Então é uma tonalidade que muito se trabalhou no passado, hoje um pouco pedida, mas tem alguns clientes ainda que gostam, né? Então é importante a gente saber aí qual é as intensidades, como é que se faz, tá? Gostou dessas dicas? Então não esquece que a gente tem agora uma próxima aula, a gente vai falar sobre as técnicas novas, tá? Principalmente a passagem de cor, mas eu vou trazer outras dicas. E não esquece, esse workshop aqui, ele está disponível para você por pouco tempo, então aproveita a oportunidade. Tem um e-book aqui que você vai poder baixar, se você já não baixou ainda. E eu quero muito aí que você, aí, muito em breve, aí desenvolva suas habilidades e crie aí o hábito sempre de trabalhar com os laboratórios de meshes. É desta forma que você vai poder aí desenvolver. E eu tenho experiência aí nisso, por quê? Porque eu acompanho aí hoje
centenas de alunos que já fizeram o curso especialista em loiros e têm resultados extraordinários aí quando começar a criar este hábito e trabalhar com os laboratórios de mechas, tá bom? Um grande abraço e eu vejo você na próxima aula.